Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no De Papo com Além. Hoje vamos falar um pouco de autoamor. E autoamor envolve muitos assuntos. Um deles, principalmente, é como você está se tratando. Você está se tratando como você trata a sua melhor visita? Como você trata o seu filho ou aquela pessoa que você ama? Está na hora de pensar um pouquinho nisso. Normalmente nós temos costume de tratar as pessoas que amamos da melhor forma possível, com recebê-las com os melhores talheres, com aquela toalha maravilhosa, a melhor toalha que você tem. O porquê que temos essa mania de só tirarmos as melhores coisas para utilizá-las, para usá-las no dia a dia, quando nós vamos receber pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos um carinho grande? Por que que nós não podemos nos abraçar e nos acarinhar todos os dias, com uma atitude diferente, vivendo uma experiência nova, mudando algum caminho ou algo que você sabe que não está legal na sua vida? Fazendo um pouquinho por você todos os dias, a gente vai mexendo com a nossa neuroplastia. Isso faz parte da neurociência. Será ótimo para a metafísica, para que quanto mais você se ama, mais você vai atrair boas energias, prosperidade, tudo aquilo que você realmente deseja na sua vida. Então, o autoamor é ser grato pela vida, é ser grato pelo presente de viver cada dia como se ele fosse único. Porque, na verdade, ele é único. Nenhum dia é igual ao outro. Por mais que nós repetimos rotinas todos os dias, que nós tenhamos aquelas obrigações todos os dias, vamos colocar, eu não gosto muito dessa palavra obrigação, vamos colocar realmente como rotinas. Rotinas, elas são necessárias, como cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, para aqueles que têm filhos, cuidar de nós mesmos, do nosso autocuidado diário, lavar uma roupa, lavar uma louça, por mais que você tenha a oportunidade de ter pessoas para te ajudar nesse sentido, sempre tem algo que nós fazemos todos os dias, mas que alguma coisa ali é feita de forma diferente. Mas o porquê que não começamos realmente nos tratar como filhos? Por que que nós temos essa mania de tratar o nosso filho com aquele carinho, com aquele cuidado, tentando dar o melhor possível para ele todos os dias? E para nós temos a mania de nos deixarmos de lado, de não respeitar os nossos limites, de não ter um autoamor conosco mesmo. Podemos falar até de relacionamento. Quantas pessoas nós temos a oportunidade de ter o contato e ouvir dessa pessoa: nossa, meu casamento é horrível, por que que eu fui casar? O porquê que eu não continuei a namorar? O porquê que eu caí nessa besteira de se juntar, de se relacionar de forma de morar junto com a pessoa que você se relaciona? Eu vejo muito da falta de autoamor dentro de um relacionamento, e da falta do respeito, de respeito também da pessoa com você. Uma dica que eu até daria hoje para muitos homens, eu falo homens, gente, porque eu vejo cada dia mais os homens perderem a gentileza com qualquer pessoa, principalmente com as mulheres. Com essa ideia de
igualdade entre o homem e a mulher, eu sou a favor em relação, por exemplo, um homem que é casado poder dividir com a mulher as rotinas diárias da casa. Onde está escrito e de que forma que vocês acham que foi implantado essa questão de somente as mulheres terem obrigações dentro da casa? A mulher, ela trabalha, para aquelas que trabalham. As que não trabalham, o trabalho em casa, a gente tem noção e nós sabemos o quanto é árduo. Esse trabalho dentro de casa, ele acaba exigindo muito mais da mulher do que quando ela sai para trabalhar fora. E eu vejo hoje a falta de gentileza dos homens de reconhecerem que se os dois fizessem um pouquinho pelo outro, o relacionamento não seria um casamento perdido, não seria um relacionamento que caiu na rotina, um relacionamento cansativo, um relacionamento onde os dois não estão mais satisfeitos com a companhia do outro. E por que cai nessa situação? Eu sei que aqui eu tenho muitos seguidores homens, com todo o respeito que eu estou abordando esse assunto, porque eu acho importante ser abordado, porque da maioria das pessoas que eu conheço e que eu tenho a oportunidade de conviver, eu vejo e eu presencio a mesma história. A mesma história, ela se repete todos os dias. Quando a gente comenta entre as mulheres, é o mesmo comentário. O meu marido, ele chega do trabalho, ele só reclama de dinheiro, ele só enxerga a dificuldade financeira. E isso cada vez vai crescer mais, porque esse tipo de preocupação, quando nós não nos envolvemos completamente num relacionamento de do pai com o filho, no relacionamento da mulher com o homem, ou do homem com o homem, da mulher com a mulher, não importa, isso nós não estamos aqui para julgar, nós estamos falando de respeito, de companheirismo e o que é o verdadeiro, o que deveria ser, né? O verdadeiro relacionamento perfeito, aquele relacionamento que acho que todo mundo sonha, mas que em algum momento dentro do casamento ele é perdido. Ele é perdido pelas dificuldades financeiras, mas o porquê? Não poderia ser mais leve essa situação? Nós sabemos que hoje é muito mais comum termos acesso a pessoas que estão com dificuldade financeira, que cada um tem o seu problema, seu obstáculo, né, para resolver, para conseguir ali desfazer aquele nó. Isso é normal, a vida ela não é feita só de alegrias e felicidades, mas depende da visão que você tem daquela situação que você está presenciando, daquela situação que você está vivendo. Ela pode ser muito mais leve. E como eu falei, hoje eu vejo muito da falta de gentileza dos homens com as mulheres. Eu vejo que ficou muito mais pesado hoje para as mulheres, porque antes nossas mães, nossas avós, elas cuidavam da casa. É claro que existem aquelas que trabalharam na roça, que pegaram pesado, que trabalharam em casa como doméstica para ajudar na renda familiar, e hoje isso é o mais comum, né, de termos, mas eu não vejo a divisão de tarefas dentro de casa com os homens. E seria algo muito valioso para a mulher.
porque é tão mais gostoso você conviver com uma pessoa que, ao invés de te criticar, ao invés de apontar o dedo, ao invés de te punir por de repente alguma atitude que ele não gosta, ele pegar na sua mão, ele ser gentil, ele te ajudar naquilo que você precisa no momento. E hoje, cada dia mais, eu vejo homens que querem ser tratados como filhos e não como maridos. Eu vejo muito casamento que o homem, ele tem a mulher como uma mãe, que tá ali para servir ele, para fazer todas as tarefas da casa, para aquelas que trabalham fora, trabalham fora, cuidam dos filhos, tem que dar conta da tarefa do filho da escola, ajudá-lo, né, nessa tarefa, levar para a escola, buscar, levar para médico, buscar. Quantas vezes eu saio com meu filho e eu não vejo mais a presença dos pais junto de uma família mesmo. Isso está ficando escasso. Dificilmente você vê os homens participarem dos passeios das crianças, dos passeios com a sua esposa, das viagens. Então, o que está acontecendo? O porquê que tem essa dificuldade de tanta, sabe, de uma gentileza, de um companheirismo? A partir do momento que você casou, o porquê não ser companheiro? Porque se perde o carinho, não existe mais o namoro dentro do relacionamento, dentro do casamento. Isso se perde porque não rega todos os dias aquela plantinha. É claro, eu não vou puxar a sardinha só para as mulheres, que eu também vejo de certa parte das mulheres, às vezes a parte de ser mais ríspida, de estar mais ignorante, de ser grossa com aquela pessoa, de não querer mais estar junto, mas será o porquê que essa pessoa chegou a esse ponto? O que está sendo feito para que aquele relacionamento ele seja todo dia regado, nem que seja com uma gotinha de água, uma gotinha de amor, uma gentileza, uma gotinha de carinho. E homens, vou falar uma coisa para vocês. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Se existe um casal unido, o dinheiro ele vem mais facilmente para dentro da casa de vocês. Porque eu acho que a partir do momento que aquelas pessoas têm o mesmo ideal, podem ser diferentes, porque você não vai encontrar uma pessoa igual a você para se relacionar. Existe essa possibilidade? Existe. Mas todos nós somos diferentes. A questão é respeitar as diferenças, mas respeitar as diferenças não quer dizer que você não tenha que continuar sendo gentil e continuar agindo como se estivessem namorando. O porquê que os homens têm essa dificuldade de manter essa relação de namoro dentro do casamento? O porquê que deixa isso se perder? Seria tão mais fácil continuar a relação da forma que namoravam. É tão gostoso. Eu tô falando homem e mulher, mas isso vale para todo tipo de relacionamento, para todo tipo de relação entre duas pessoas. Que
Você colocar um pouquinho a mão na consciência e ver o quanto você está sendo falho. Porque não adianta ser presente de corpo, mas não estar presente de alma. E é o que eu vejo hoje dentro dos relacionamentos, casamento principalmente. Que não existe mais relacionamento de alma, existe só um relacionamento físico. Você tem aquela pessoa ali fisicamente, mas a pessoa ela não te acompanha para mais nada. Vocês não conversam mais como amigos. Vocês não dão risada juntos. Vocês não saem juntos. Vocês não fazem nada de diferente juntos. Nem a rotina, quanto mais algo diferente. Então, eu acho que está na hora de nós, mulheres, colocarmos a mão na consciência e pensar, será que vale a pena viver de migalhas? Porque muitos relacionamentos hoje, eles estão sendo, eles permanecem somente com migalhas. Porque não existe mais, não estou generalizando, mais uma vez eu estou dizendo, não é 100%, mas é a maioria. Está na hora de a gente colocar a mão na nossa cabeça e no nosso coração e dizer, é isso que a gente quer para a nossa vida? Viver de migalhas? Viver com uma pessoa que ela só reclama do dinheiro? Ela chega do trabalho e a primeira coisa que ela fala é reclamar de algo, ou do dia que passou, ou do que está vendo dentro da sua casa, ou de algo que a pessoa não está gostando ali no momento. Ela não te cumprimenta, ela não te olha nos olhos, ela não te faz um carinho. Então, para viver um relacionamento desse jeito, eu acho que é melhor ficar sozinho. A gente tem que ter auto-amor, a gente tem que, mesmo gostando da pessoa, mas chega um momento que essa pessoa ela não está te entregando aquilo que você gostaria, e eu não digo vocês criarem expectativas em cima de uma pessoa, mas eu acho que se você conhece a pessoa de um jeito, o normal, o natural da vida é que nós evoluímos a cada dia. Esse seria o natural. Mas hoje eu não vejo as pessoas evoluírem e sim regredirem. Ao invés de se tornarem melhores, elas estão se tornando piores. Elas vão voltar, né, ao plano que vieram de forma muito, mas muito regressa do que vieram. Então, eu achei na necessidade hoje de puxar um pouco a orelha aí dos homens para que eles possam reavaliar se realmente vale a pena permanecerem com as suas esposas, com as pessoas com quem vocês moram, dessa maneira, no automático. Porque hoje vocês estão vivendo no automático. Vocês não estão vivendo de forma plena, de forma amorosa, de forma carinhosa, de forma respeitosa. Não existe mais uma amizade, não existe o companheirismo dentro da casa. Quando hoje que uma mulher chega do trabalho e o homem vai lá, chegou mais cedo e ele preparou a comida para você. Se ele não sabe cozinhar, hoje tem 500 opções, gente. Tem 500 opções para aprender na internet. Tem 500 opções para pedir, né? Para ir lá e comprar. Ou você vai lá e faz o seu lanche, faz o que você sabe fazer. Mas o porquê também não pode aprender
qual a dificuldade que tem de aprender algo novo. Então, quantas mulheres hoje, elas estão sobrecarregadas, supercarregadas. Não existe igualdade. Essa história de igualdade, desculpa, mas não existe. Porque igualdade, para mim, eu vejo como direitos iguais, como companheirismo, como divisões de peso, porque eu não acho justo, mesmo que a mulher não trabalhe, ela não ser respeitada e ser reconhecida por tanto peso e por tantas obrigações que ela carrega dentro da sua alma, dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, todos os dias. Porque se sentir na obrigação de todos os dias ter que fazer tudo sozinha. Então, e não adianta homens dizer, mas ela pode dividir com o filho. Existe sim um erro hoje nosso como mãe de super proteger os filhos, de não darmos obrigações, de deixarmos livres e o peso também fica conosco. Mas hoje eu estou falando de homens. Não é porque nós realmente erramos de hoje não exigir dos nossos filhos obrigações dentro de casa, que o homem, por ver essa atitude, ele te pune e a partir daquele momento, eu também não vou fazer. Eu vou largar o meu chinelo, o meu tênis, a minha toalha jogada em qualquer lugar, porque se ela faz para o meu filho, ela vai fazer para mim também. Eu acho que diferente disso, poderia, com calma, com educação, com carinho, não só cobrar da mãe, mas chegar para o filho e ensinar a fazer aquela obrigação, aquela rotina. Não cobrar também só da mãe, olha, você tem a obrigação de ensinar o seu filho a fazer isso. Mas o porquê que o pai não pode fazer? O porquê que o pai não pode ensinar? Eu digo ensinar. Ensinar. E não ser estúpido, ignorante, como eu vejo muitos serem. É ensinar, desde cedo. Então, eu acho que está na hora da gente pensar um pouquinho mais em nós, do que realmente vale a pena, mesmo que exista um sentimento de amor, mas não existe o sentimento de companheirismo. Eu acho que a partir do momento que perde-se o companheirismo e vai perdendo aquela questão de realmente somar a cada dia um carinho, um olhar e uma palavra amiga, eu acho que realmente é um momento de se repensar se vale a pena continuar nesse relacionamento. Se vale a pena manter-se num relacionamento desse tipo, onde a pessoa, ela não te vê mais como uma namorada, ela te vê como uma mãe que traz o lanche na sua mão, que faz a comida quando você chega e entrega no prato, ou quando a comidinha está feita para você comer. Então, o que eu vejo hoje cada dia mais, apesar de ouvir algumas, sabe, dentro da família ter muita crítica em relação aos filhos, eu vejo também homens mimados e não maduros para seguir num casamento, num relacionamento. Porque se houvesse maturidade, no momento que a esposa, que eu acho que hoje a maioria das conversas vem da parte da mulher, é claro que existem os homens
aqui a gente tira o chapéu. Mas a maioria não. A maioria não tem mais gentileza. A maioria não é mais companheiro. A maioria não tem mais uma educação. É comum hoje a gente ver mulheres fazendo tudo aquilo que os homens faziam. Mas não é porque a mulher ela quer se igualar ao homem, ela quer mostrar que ela pode fazer a mesma coisa que o homem. É porque o homem não faz aquilo para ela. O homem não vai lá e fala, deixa que eu faço. Pode deixar isso aqui que eu faço para você. Então, é mais comum hoje a gente ver cenas de mulheres, às vezes num posto. Outro dia eu fui num posto de gasolina e eu vi uma senhora, gente, uma senhora, independente de ser senhora também, que seja nova, a mais novinha lá. Qual a dificuldade que tem de perder 5 minutinhos e ajudar a pessoa a encher o pneu? Então a senhora lá com a maior dificuldade, tentando encher o pneu, e um monte de homem no posto, fingindo que aquilo era normal. É normal? É normal. Só que o porquê não ser gentil? A mulher, ela não... Gente, ela não... Hoje, até as pessoas com deficiência física, deficiência mental, deficiência cognitiva, transtornos, todos nós somos capazes de fazer tudo. Mas vamos voltar à gentileza, pelo amor de Deus. Que exista, sabe, que os homens se tornem mais gentis. Não é porque a mulher ela tem a capacidade, porque todos nós temos a capacidade de fazer tudo. Mas não é porque temos a capacidade que não podemos receber uma gentileza. E mulheres, continuem amorosas e continuem acreditando no amor, acreditando no relacionamento de companheirismo, acreditando no relacionamento que é ali alimentado todos os dias. Vamos continuar com esse sentimento, não nos tornarmos tão duras e tão secas e tão frias por de repente alguma experiência que se tornou algo que não era aquilo que você esperava. Então, fique a dica para vocês hoje. Desculpa o vídeo longo, mas eu acho que é necessário pela convivência que eu venho tendo todos os dias, observando a postura dos homens todos os dias. É gritante o quanto não existe mais a gentileza, e mulheres, ensinem isso para os seus filhos homens. Homens não têm que ser cavalos, homens não têm que ser brutos, homens não têm que ser ignorantes. Ensinem os seus filhos a serem gentis. Ensinem os seus filhos, homens, a serem gentis. Porque isso será pérola. E eu estava ouvindo, eu já ia finalizar o vídeo, mas só colocando mais um adendo. Eu estava outro dia assistindo o relacionamento, né? O Rodrigo Wimbert falando sobre a esposa. E quanto é maduro e evolutivo ouvir de um homem que para ele não tem problema nenhum ele ajudar a cuidar dos filhos, ele arrumar o guarda-roupa da esposa,
ele organizar as roupas da sua esposa, ele fazer comida, ele ajudar com a educação, ele tirar um pouco do peso das costas que as mulheres hoje estão carregando. E não é, e o mais bonito da fala dele não é, e ele falou que ele não faz por ser diferente, ele faz porque é o óbvio a fazer. É o óbvio a fazer. Não tem que ser dito, não tem que ser pedido. A gente não tem que ficar implorando para alguém fazer algo por você. Eu acho que é óbvio enxergar o que a pessoa está precisando ali. O que está pesado para a pessoa. O que está sobrecarregado. O que poderia trazer mais leveza para aquela pessoa aquele dia. E eu estou falando no geral. Vocês, mulheres, não dependam dos homens. Sejam mais ativas. E se algo não está legal, e que já ocorreram conversas e que isso não mudou, cai fora. Se não existiu a conversa, senta e coloque todos os pontos que não te agradam. Porque às vezes o que pra gente é óbvio, como assim para o Rodrigo, ele falou no vídeo que para ele é óbvio isso, não precisou a mulher dele chegar e falar para ele, olha, você me ajuda? Você pode dividir comigo essa rotina diária? Não, ele percebeu que realmente estava pesado para ela e ele agiu naturalmente dessa forma. Então eu acho que tem que ser natural, você não tem que ficar implorando. Mas vale sim uma conversa, vale sim sentar e conversar, colocar todos os pontos que não está legal no relacionamento. Mas também vale a pessoa ver se vale a pena aquela mudança. Porque a pessoa também ela não tem que mudar por você, ela tem que mudar por ela. Se for algo obrigatório, não é legal. Então pensa nisso. Até o próximo vídeo.